Já anunciamos agora, enquanto se passa a lembrança dessa palestra, anunciamos a próxima palestra da noite, intitulada Patrimônio Ferroviário Edificado Ambiental e os Conflitos Pesquisas sobre Bagé. Para falar conosco sobre esse assunto, a professora doutora Célia Gonzalez, que é professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPEL, tem doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, pela Universidade Politécnica de Catalunha e pós-doutorado na Universidade Politécnica de Madrid. Ela tem graduação em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL. Ministra disciplinas na área de Projeto e Teoria, Crítica e História da Arquitetura. Junto dela, o professor Antônio Souquef Júnior, que é professor visitante do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas desde junho de 2023. Professor titular e pesquisador do Programa de Mestrado Acadêmico em Arquitetura e Urbanismo da Univag, Centro Universitário, entre dezembro de 17 e maio de 23. Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC de Campinas e possui mestrado e doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Pós-doutorado com bolsa FAPESP pela FAUSP, que tem experiência na área de restauração do patrimônio histórico e arquitetônico. É autor de diversos livros e entre agosto de 2011 e março de 2014 trabalhou na Companhia Paulista de Obras e Serviços, no gerenciamento de projetos que envolvem a preservação e o restauro de bens públicos do Estado de São Paulo. Um grande prazer para nós contar com a presença de vocês dois. Muito felizes mesmo. A palavra é de vocês, fiquem à vontade. É um prazer estar aqui com vocês, né? O pessoal de Bagé, tem muitos colegas que eu conheço, já vi apresentando as falas de hoje, a Magali, o Cristiano, o Sandro também, pude ter a oportunidade de vê-lo por aí, fazendo uma pergunta ou um comentário. E também é um prazer estar apresentando, enfim, falando com vocês nessa semana tão importante, que é a Semana do Patrimônio, mas principalmente na Semana Acadêmica, né, da Arquitetura e da Engenharia e da Urcamp. Então, eu percebo e penso, né, que estou falando não só para os colegas, enfim, arquitetos, mas também para alunos, né, de graduação. Tá tudo certo, né? Tá se vendo, porque eu não vejo vocês, né? E vou seguir aqui a minha apresentação. Bom, na verdade, eu vou falar. A gente vai falar de algumas questões aqui. Nós vamos falar de cidade, nós vamos falar de patrimônio, de espaço urbano, inclusivo, enfim, sustentável, mas também da questão da investigação e da pesquisa, enfim, na nossa profissão. Da importância, né, desse conhecimento científico gerado a partir das investigações para a nossa sociedade, né, a partir da nossa disciplina de arquitetura e urbanismo, enfim, e da engenharia também. Eu vou apresentar rapidamente a pesquisa que a gente está desenvolvendo, e que diz respeito a Bagé, e em seguida eu passo a palavra para o Antônio, que já foi apresentado, o professor Antônio, que é nosso professor visitante, e ele é uma espécie, assim, eu vou dizer, é um especialista em patrimônio ferroviário, já trabalhou muito nisso, continua pesquisando o patrimônio ferroviário aqui no Rio Grande do Sul, e é o que ele vai apresentar para vocês. Então, eu faço uma fala aqui mais rápida, no começo apresentando a pesquisa em si, e depois ele fala do patrimônio ferroviário, ok? Bom, a pesquisa que a gente está desenvolvendo diz respeito a um estudo da qualidade do espaço urbano de cidades de porte médio, e aqui eu já adianto que a gente está estudando, tem como objeto de estudo 2 cidades, que são Pelotas e Bagé, e é uma pesquisa que nasceu no âmbito da pós-graduação em arquitetura e urbanismo, lá da UFPEL, do nosso curso de arquitetura, e se propôs, a partir em concorrer num edital da CAPES, e se propôs a
a partir também da consideração da complexidade da cidade contemporânea, estudar a cidade em seus múltiplos olhares, né? É uma pesquisa que se propõe ou tem a ambição de ser interdisciplinar e está se construindo como tal, mas ela surge inicialmente como intradisciplinar, que a gente poderia dizer. Dentro de um curso de pós-graduação existe uma série de linhas de pesquisas, de metodologias, de avaliação do espaço urbano, e a gente resolveu juntar tudo isso, justamente pensando, né, em dar uma resposta mais efetiva, mais completa para a sociedade, enfim, no que a gente possa contribuir nesse sentido. Então, a pesquisa se chama Cidades de Médio Porte do Extremo Sul do Brasil e em Zona de Fronteira, qualificação e proposição de espaços públicos sensíveis às relações intergeracionais, inclusivas e sustentáveis. Bom, estou tentando passar, não foi? Agora sim. É uma equipe bastante grande que compõe esse projeto, ela é composta por pesquisadores, professores, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, alunos de graduação, e desde já eu convido aos alunos da Urcamp, né, e outros alunos de graduação que estiverem por aí, a participar, se interessar por essa pesquisa. Nós temos, e eu marquei aqui em vermelho, os colegas de Bagé, que estão trabalhando nessa pesquisa. Temos a Adriane Luiz Alves, que é arquiteta e pesquisadora e educadora, o Cristiano, que a recém nos contemplou com a sua fala, Francisco, Lucas, a Magali e o Sandro, que são professores aí da Urcamp, mais o Jaime Júnior, Vivian Júnior, que é historiador, a Débora Barros Moraes também é doutoranda. Enfim, então, já estamos compondo uma pesquisa, uma equipe bastante consistente aí em Bagé. Então, eu convido, né, os alunos a participarem, que eu acho que é uma pesquisa bastante enriquecedora, né, e complexa e importante, digamos assim, né, para as nossas cidades. Estou com uma certa dificuldade, às vezes, aqui. Desculpa. Os objetivos gerais da pesquisa são, então, estudar parâmetros de qualidade urbana para a construção de espaços de inclusão intergeracional, que sirvam como subsídios à atuação de planejadores, ou seja, a gente espera, obviamente, né, que esse conhecimento construído na academia, ele tenha, né, um retorno para a sociedade. A gente pensa que esse estudo pode trazer importantes subsídios para a construção de políticas públicas, para o espaço urbano, o espaço das nossas cidades, e também ampliar, de uma maneira mais geral ainda, ampliar o debate sobre o direito à cidade, políticas públicas, etc. E que leve em conta, nesses vários aspectos que eu vinha comentando, quais sejam os aspectos culturais, sociais, ambientais, políticos e morfológicos. A gente começa a construir essa pesquisa, que começa a ser construída, enfim, tem um início no começo de 2023, a partir das nossas palavras-chave, né, dos nossos temas principais, que são a qualidade do ambiente, o espaço público como um todo, as cidades de médio porte, que são importantes, né, enfim, em termos de número no nosso estado e no nosso país, as questões das relações intergeracionais, né, dessa inclusão de todas as gerações, mas também de inclusões de populações, enfim, de várias, que se englobam em diferentes grupos, etc., e a questão da sustentabilidade como elemento base, né, de tudo isso. Mas é interessante comentar, importante, que no desenvolvimento da pesquisa, alguns conceitos-chave vão se tornar fundamentais, vão sendo construídos, surgem e vão se tornar fundamentais. São os conceitos de limite, borda e margem. Essa questão do limite, da borda e da margem, elas têm a ver com o sentido espacial, que no nosso caso, né, em seguida eu vou mostrar, se trata dos limites que podem ser criados, né, nas margens aquíferas, digamos assim, podemos pensar no porto, na zona do Porto de Pelotas, né, que desde um primeiro momento desperta nossa atenção, enfim, nosso interesse de estudo, mas também as margens do Arroio Bagé. A ferrovia também é um importante limite e margem que cria
assim como o porto, regiões muito especiais no espaço urbano, tanto quando estão ativas, a ferrovia ativa, como também quando ela já não está ativa, mas também a questão do limite, e essa questão da ferrovia surge muito forte para nós, pelo interesse inicial na zona do Porto de Pelotas, que também apresenta o antigo leito da ferrovia, mas também pela vinda do Antônio como professor visitante, que já foi anunciado, e trouxe toda essa questão da ferrovia, desse espaço, da importância desse patrimônio. Mas a questão do limite da margem também tem a ver, e de maneira tão importante quanto no sentido mais conceitual, pensando as comunidades em situação de vulnerabilidade social e econômica que vivem, em geral, e que se estabelecem muitas vezes nessas margens, sejam em margens de ferrovia, sejam em margens de canais, enfim, e lagoas. Dentro desse estabelecimento desses conceitos, nós delimitamos as duas áreas de estudo, a de Pelotas, né, que era essa zona do Porto, que se chama Zona do Porto, estendida, né, que se estende pela margem do São Gonçalo, mas que também abriga o antigo leito da ferrovia, como eu falei, e também o leito ativo, a ferrovia ativa, e em Bagé estabelecemos também uma zona como eixo de atuação, de estudo, ao longo de todo o espaço onde estava a ferrovia quando atravessava a cidade, né? A ferrovia agora, vocês sabem, obviamente, que ela já foi transferida para a margem da cidade, aparece ali no mapa, inclusive, na cor roxa. Nesse sentido, a gente estabelece essas duas áreas de estudo, semelhantes em tamanho, Pelotas um pouco maior na proporção em que a cidade é maior que Bagé, e a partir daí a gente começa a fazer nossos estudos. E o que é interessante, falando mais em relação a Bagé, que o nosso grupo faz uma visita em junho de 24, agora desse ano, à cidade de vocês, e somos recebidos pelos professores daí, os que estão trabalhando com a gente. E qual, digamos assim, é a nossa surpresa em parte, e isso aconteceu com o grupo de uma maneira geral. Eu conheço Bagé, muita gente já tinha, enfim, conhecia Bagé, tinha visitado Bagé, eu particularmente fazendo algum tipo de turismo, participando de algum evento ou visitando amigos, mas agora, nesse momento, foi com a viagem dirigida ao longo desse leito, né, do antigo leito da ferrovia, atravessando a cidade de Bagé, e a gente teve a oportunidade de ver lugares que nos encantou, nos surpreendeu e nos encantou muito. Começa com, a gente começou a visita na charqueada Santa Teresa, enfim, né, é destacado o valor patrimonial que existe por ali, mas não só isso, a gente também, visitando esse trajeto, eu destacaria todo o pátio, os antigos pavilhões, né, do antigo pátio ferroviário, que a gente encontra ali nas voltas do quilômetro 21, que foi um ponto importante, né, da visita, mas também encontramos aí espaços que são esses antigos recorridos da ferrovia, e que mostram, mas antes de falar até desses antigos recorridos, também ficamos impressionados com a riqueza ambiental dentro da cidade de Bagé, porque a ideia de pensar uma cidade hoje é inconcebível sem pensarmos também o espaço natural. Ficamos impressionados com a riqueza dessa margem do Arroio Bagé, principalmente ali na Panela do Candal, também com a passarela, né, que está aqui à direita, embaixo, que é usada pelas pessoas para fazer essa travessia da cidade, que permite realmente esses espaços deixados pelo trem, e também ficamos impressionados, encantados com o patrimônio construído existente. Eu já tinha falado dos pavilhões do antigo pátio ferroviário, mas também a ponte, a conhecida, né, dos bageenses, Ponte Seca, que é um marco, né, simbólico e de referência para as pessoas. Então, depois dessa visita tão importante para todos nós,
parece que o patrimônio ferroviário, ele confirma a importância do patrimônio ferroviário. O patrimônio que não existe mais, mas que deixa esse espaço, deixa essa folga, essa brecha no meio da cidade, que a gente consegue percorrer quase do sul ao norte, com poucas interrupções, e também o patrimônio existente, físico, né, conformado pela ponte, pelos pavilhões, pela antiga estação, hoje utilizada pela prefeitura, né, se não me engano. Então, realmente, a gente vai encontrar esses espaços, nessas folgas, que tem um potencial incrível, nos parece que tem um potencial incrível para revitalização ou atividades urbanas em geral, de uma maneira geral, de maneira coletiva em particular. Quase terminando aqui a minha exposição, eu comento que a gente organiza essa pesquisa a partir do conceito de sustentabilidade, como eu tinha comentado, nos seus amplos aspectos, que dá justamente dividindo ou pensando a sustentabilidade na dimensão ambiental, que trata essa questão, né, da cidade artificial e a cidade natural, o espaço artificial construído, o espaço natural, como algo que tem que ser totalmente interpenetrado. A dimensão sociopolítica, que nos permite estudar no espaço urbano dessas cidades a presença do Estado, principalmente, como as comunidades se organizam. A dimensão espaço-territorial, que vai estudar as questões mais arquitetônicas mesmo, de espacialidade do espaço físico e da imagem da cidade, todas elas contribuindo, entendemos nós, mas não só nós, obviamente, a bibliografia corrobora isso, os estudos, como contribuindo para uma real sustentabilidade da cidade, e aqui mais especificamente, que tem a ver com o tema que está sendo abordado, nesse seminário, que é a dimensão cultural, a importância da dimensão cultural para a sustentabilidade, então, dos espaços urbanos. E aqui eu só quero salientar que dentro da dimensão cultural, a gente está falando das questões do patrimônio, o patrimônio oficial, né, que são esses bens importantes, esses tombados, que foi relatado pela Magali, pela colega aí na fala anterior, mas também refere-se aos objetos e lugares memoráveis para as comunidades, etc. Nós estamos tentando ampliar essa ideia de patrimônio, estudar, enfim, as memórias das pessoas. E, por fim, para já passar a palavra para o Antônio, gostaria também de destacar a importância, os dois aspectos de estudo da nossa pesquisa. Por um lado, existe esse olhar do especialista, de nós pesquisadores, estudantes, né, que estuda a cidade com o nosso conhecimento dentro da disciplina, mas, fundamentalmente, o olhar do morador, do usuário da cidade, do habitante, a partir de técnicas de participação que a gente vai desenvolvendo. A Faculdade de Arquitetura da UFPEL tem uma tradição bastante consolidada nessas técnicas, a gente está desenvolvendo, fizemos algumas já aplicações em Pelotas e vamos em seguida vir para Bagé para também trabalhar nesse sentido. Eu agora, então, destacando a importância desse patrimônio, mais uma vez, ferroviário, em Bagé, um patrimônio que não existe, como eu digo, e não existe entre aspas, né, mas deixa sua marca em patrimônio existente, que eu passo, então, a palavra para o Antônio. Antônio, tu vai me falando e eu vou passando, pode ser? Tu estás por aí? Claro, estamos aqui. Então, boa noite a todos, né, eu agradeço o convite. E também chamei a aluna de mestrado, né, e historiadora Alexandra de Los Santos para dividir comigo essa fala, né, porque nós temos trabalhado juntos, né, ela além de participar do programa, né, do projeto Cidades Médias, ela tem desenvolvido um trabalho, né, que pega todo o trecho da ferrovia Rio Grande-Bagé, né, ampliando um pouco, né, o escopo de ligação. E é o caso meu também da minha pesquisa, né, em paralelo ao projeto Cidades Médias, que tem estudado, que tem procurado entender, né, as questões da linha férrea como um todo, né, o trecho Rio Grande-Bagé como um todo, o que inclui também as estações intermediárias. Mas a gente separou essa fala, como a Célia já ressaltou, a importância que foi a nossa visita a Bagé, para entender em loco, né, as questões que envolvem
a questão ferroviária, a questão do patrimônio, e nós vamos discorrer nesse nosso tempo aqui exatamente as particularidades, né, que o patrimônio, né, da linha férrea Rio Grande-Bagé assumiu na cidade, com algumas diferenças em relação a Pelotas, especialmente. Tá? Pode passar, Célia, por favor. Desculpa, peraí. Agora. Tá certo? Sim. Então, só para contextualizar, né, a Estrada de Ferro Rio Grande-Bagé, ela foi inaugurada em 1884, esse ano completa 140 anos, e ela teve basicamente duas intenções, né, a questão da defesa da fronteira, o país, né, no final do Império, muito preocupado, né, com no período pós-guerra do Paraguai, e também pelo fato, né, dos países vizinhos, né, já terem um sistema ferroviário mais desenvolvido, e em condições, né, de invadir o país, né, no caso de algum conflito, então queriam, né, uma ferrovia que defendesse, e também por razões econômicas, né, havia já uma preocupação em aumentar as questões não só de segurança militares, mas também de otimizar, né, a questão econômica, né, aproveitando, né, o porto, né, o charque e o gado. Então, foi uma ferrovia essencialmente pensada sobre esses dois aspectos. Pode passar, por favor. Alessandra, se eu esquecer alguma coisa, você vai me completando também, tá? Claro. Aproveito para dar boa noite a todos. Bom, as estações, nós temos, né, dois casos típicos. As principais estações foram construídas, né, com a mesma tipologia. São estações médias, tanto de Rio Grande, Pelotas e Bagé, foram feitas com desenhos muito similares. E as estações intermediárias, de menor porte, só realmente para suprir, né, uma questão mais assim, de necessidades operacionais da própria ferrovia a vapor naquele momento, né? Mas, obviamente, no desenvolvimento elas vão sendo ampliadas, vão sendo depois ganhando, né, uma existência à parte, em alguns casos, né, com a formação de algumas comunidades, etc. Então, são 12 estações intermediárias, né, além dessas 3. Aqui nesse mapa a gente percebe, então, a localização mais ou menos estabelecida entre elas. Tá? Eu queria... Desculpe. Não, só falar que todas foram inauguradas no mesmo período, né, da inauguração da linha férrea, né, em dezembro de 1884. Eu gostaria de compartilhar um pouco que a gente está fazendo os mapeamentos, né, dessas estações intermediárias que não estão nesse mapa, porque a gente quis trazer esse mapa das estações que foram inauguradas junto com a linha. Então, né, a linha sofreu alterações ao longo do tempo e novas estações, né, desvios foram realizados. Né, mas aqui a gente quis trazer essas 12 estações que foram inauguradas junto com a linha, né, em 84. Nós estamos falando, nesse momento, da linha original, né, da linha primitiva. Pode passar, Célia, por favor. Bom, em muito pouco tempo, né, há necessidade de ampliação das estações, né, de Rio Grande e Bagé, de Rio Grande e Pelotas. Elas são ampliadas, ganham alas laterais maiores, e no caso de Bagé, um incêndio ocorrido em 1926 vai forçar a demolição da estação, que era similar às outras duas, e vai ser construída uma nova, né, já de maior proporção e também de um estilo mais eclético, né, que vocês têm hoje aí no centro, ocupando, né, outras funções. E aqui a gente tem algumas fotos, né, primitivas, né, da estação de Rio Grande. Vocês percebam como elas são parecidas, né? Na sequência de Pelotas e a primitiva de Bagé. Essa é a construção, né, do edifício, né, em construção, e a aparência que ela vai receber
quando vai ser inaugurada, né, no final dos anos 1920. O que chama atenção, né, nos complexos ferroviários são a questão dos pátios, né? Todo o funcionamento da ferrovia exige uma série de prédios complementares que ficam no local entre linhas, né? São depósitos, áreas para manutenção e limpeza das locomotivas, as carvoarias, né, na época da tração a vapor, espaços administrativos, e a estação é o único elemento que faz a ligação com o espaço urbano. Então, a gente tem esses conjuntos urbanos que têm algumas variações em função do porte da cidade, em função da logística da empresa ferroviária. E, curiosamente, né, na estrada de ferro Rio Grande-Bagé, Pelotas é a única que manteve a configuração original, com a ferrovia ainda, o pátio ferroviário sendo mantido, apesar das alterações que ocorreram, né, ao longo do século XX, com as mudanças, né, de proprietário, primeiro a estatização com a rede ferroviária, um pouco antes, né, com a aviação férrea Rio Grande do Sul, e depois com a privatização. Tanto Rio Grande quanto Bagé, né, houve mudanças, né, Rio Grande com a estação central deixando de ser, né, ter os trilhos, né, deslocados para o porto, e Bagé com essa mudança da linha para fora da cidade, o que vai mudar bastante a configuração. Então, o que a gente tem hoje em Bagé é uma situação bastante peculiar, porque os antigos remanescentes do pátio, né, estão dentro do tecido urbano. Inclusive, né, o próprio pátio, né, ferroviário original acabou sendo urbanizado e deu origem a novos bairros dentro da cidade. Então, é uma situação bastante peculiar e bastante interessante. E nós estamos nos debruçando nisso para entender, para principalmente resgatar um pouco esse extrato que acabou desaparecendo com as mudanças ocorridas na cidade. Tem muita coisa ainda para a gente descobrir, principalmente, né, com relação ao período em que houve essa alteração determinada pela rede ferroviária federal. A gente situa isso entre final dos anos 60, começo dos anos 1970, mas ainda é uma questão que a gente tem se debruçado, mas ainda não chegamos a uma conclusão. Por favor, Célia, pode mudar. Então, isso é o que eu já adiantei, né? As mudanças dos pátios ferroviários, né? Bagé com essa linha férrea completamente desconectada, né, do leito original. Pode passar, Sérgio. Além da variante, né, de Rio Grande, houve algumas outras variantes, né, no percurso intermediário da linha, né, o que acabou gerando uma situação que tem sido também foco das nossas pesquisas, tanto da Alexandra como da minha, que são as estações que ficaram completamente deslocadas no cenário rural ou urbano, dependendo da situação. Algumas tiveram mudança de função, outras estão completamente abandonadas, mas isso enseja, né, uma preocupação e uma curiosidade de entender se elas ainda formam um circuito que pode ser pensado, né, como uma paisagem cultural ou como espaços, né, de contemplação, ou se já se perdeu completamente, né, por conta dessas alterações todas, com relação a uma ideia, né, de continuidade que a linha férrea tem, porque a ferrovia tem um apelo simbólico também muito grande, né? Então, mesmo pessoas que nem conheceram o trem têm um certo fascínio, têm uma relação de proximidade que é muito forte. Eu percebo isso, eu estudo, né, as questões ferroviárias já há bastante tempo, e percebo isso em diversos locais do país, né? E estou curioso para entender essa situação particular aqui na linha Rio Grande-Bagé. Pode passar, Célia. Aqui, só para a gente ter uma ideia, né, uma planta de Bagé de 1940, por volta, né, dos anos 1940, que mostra ainda o traçado original da ferrovia passando pelo centro. E a configuração da cidade em relação
a ela, né? Pode passar. Esse também é o mapa do início dos anos 1970, produzido pelo Exército, né, que mapeou, né, todo o país, né, e a gente pegou esse trecho específico para mostrar com mais detalhes a linha ainda passando. Por isso que a gente imagina essa mudança de traçado, né, localizada mais ou menos nesse período, final dos anos 60, começo dos anos 1970. Pode passar. E com o projeto Cidades Médias, né, a gente tem, então, se debruçado nessas questões todas que a Célia já colocou, mas também pela própria faixa escolhida, né, para se trabalhar, é a faixa onde a gente vai encontrar vestígios, né, desse antigo pátio e de edifícios que fizeram parte desse conjunto ferroviário de Bagé. Então, isso realmente tem nos interessados, né, principalmente por conta de entender, né, como eles se incorporaram na cidade ou não, ou que desapareceu, ou que se transformou, né, através de reformas, etc. Então, um pouco das nossas questões, né, e essa ida para Bagé, vão ser necessárias várias outras ainda, inclusive para pesquisar nos acervos, né, da cidade, como já foi agendado, né, na visita de junho, vai permitir que a gente esclareça uma série de questões e própria, né, troca de informações com a equipe de Bagé vai ser muito importante nesse sentido. Pode passar. Aqui, só para ter uma ideia, né, uns levantamentos que nós fizemos, né, no Museu Ferroviário de São Leopoldo, que dá pistas, né, do complexo ferroviário, né, de suporte, né, dos equipamentos que existiam no pátio de Bagé. Aqui a gente colocou alguns exemplos, né? Claro que, como são elementos incompletos e de datas diferentes, a gente ainda não pode afirmar se são projetos que foram, de fato, executados, se foram só propostas que não vingaram, mas, de qualquer maneira, dá pistas, né, da complexidade, né, do que existiu em algum momento nesse período anterior à transferência da linha em Bagé. Pode passar, Sérgio. Aqui um outro exemplo também de plantas que a gente encontra, né, disponíveis lá em São Leopoldo. Pode passar. E aqui um terceiro. E plantas como essa são muito interessantes porque mostram, inclusive, propostas de ampliação de espaços existentes, né? Aqui a gente pode ver em vermelho, é uma proposta da ampliação, né, desse local, né, que chamaram de depósito de locomotivas, né? Então, é muito interessante porque a ferrovia, né, com essas mudanças de tração, com as próprias retificações que vão melhorando o traçado da linha, vai exigindo, né, vai permitindo, né, por exemplo, o uso de máquinas mais potentes, e por conta disso, né, a própria tecnologia, a evolução da própria tecnologia, vai exigir alterações no pátio. Então, o patrimônio industrial, né, industrial e ferroviário, tem essas peculiaridades, né, de serem acompanharem a evolução tecnológica, né, de uma maneira muito intensa. Isso se reproduz, a gente percebe isso a partir de uma pesquisa na documentação existente, né, o que nos permite entender como eles vão evoluindo e como vão se transformando através do tempo. Pode passar? Essa é uma foto também do acervo do Museu de São Leopoldo, que mostra, né, essa vista aérea, né, com a estação ao fundo, e o local já em transformação com relação ao pátio, né, o antigo pátio, o pátio original ferroviário, né? Até, não, como eu ainda estou tateando com algumas questões aí com relação a Bagé, né, não saberia dizer ainda, né, talvez aí, né, conversando com vocês podem esclarecer um pouco melhor, né, essa transformação desse momento. Tá? Pode passar. E aqui já uma outra foto, né, mostrando parte,
né, dessa nova linha transferida já para os arredores da cidade, né? E como também o próprio território vai se transformando, né? Ferrovia é um indutor de desenvolvimento muito forte, né? Foi um indutor muito forte, então, normalmente elas são instaladas, né, fora do eixo da cidade, mas a própria presença dela acaba atraindo e vai sendo envolvida, né, pelo ambiente urbano. Aqui a gente já percebe ela junto, né, da rodovia, né, e alguns equipamentos industriais, né, próximos a ela. Pode passar. E aqui algumas, né, das imagens, né, concentradas, né, nessas questões ferroviárias que a gente percebeu na visita de junho. Se você quiser comentar, Alexandra, você tem participação grande aí nessa... Eu gostaria de comentar o quão foi importante, assim como a Célia falou, da visita, né? Fazer esse recorrido nessa região que faz parte da pesquisa das cidades médias, né? Porque a gente pesquisava sobre Bagé e conversava sobre Bagé nas reuniões, mas ir visitar esses bens, a gente tem uma outra percepção, né? Então, como foi importante essa visita, assim, para ver esses bens ferroviários e também, né, o patrimônio cultural da cidade. Então, ao longo das caminhadas, né, a equipe de Bagé ia nos contando um pouco. Então, foi uma experiência muito rica para que a gente consiga, para que tenha uma aproximação maior, né, com esses bens que a gente está estudando e com a área de estudo. Então, eu queria pontuar a importância, assim, desse recorrido lá em junho. Pode mudar? Aqui a gente tem outras fotos também dessa mesma visita, né? E até a Célia comentou essa ponte, né? Esses outros espaços. E em outra palestra eu vi aqui também, né? Essa casa da esquina que teve um abraço, né? Na casa. Então é uma notícia muito boa, assim, porque quando a gente conheceu assim essa casa de esquina, a gente pensou, né? Que lindo, né? Que pena que está arruinada. Então, esses espaços assim que a gente pôde levantar e conhecer e se aproximar nesse recorrido, né, dessa visita. E como o Antônio falou, a gente precisa de muitas outras visitas, mas essa primeira, assim, já foi bem importante, assim, para nós, enquanto equipe da pesquisa das cidades médias. E aqui a gente tem umas imagens mais próximas, assim, com mais detalhes sobre a Ponte Seca, que é um elemento muito marcante na paisagem, né, de Bagé e muito marcante para o patrimônio ferroviário da cidade. Então a gente quis trazer com mais detalhes, assim, que foi muito interessante conhecer esse espaço, assim, no entorno, né, a sua ligação com o pátio ferroviário. Então, um pátio ferroviário já bem fragmentado, né, pela cidade. Então foi muito importante, assim, e interessante essas visitas. Agora, né, a nossa intenção é entender e tentar reconstituir esse quebra-cabeças, né, do que foi esse pátio. Eu acho que é o objetivo que a gente está buscando, né, tanto nas nossas pesquisas individuais, como também como colaborando aí no Cidades Médias. Agradeço a oportunidade, né, foi um prazer aqui estar dividindo com vocês as nossas inquietações, e estamos abertos aí para conversar e receber mais informações ou até correções, né, de algumas coisas que a gente possa ainda não estar totalmente com o entendimento, né, necessário e suficiente. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Estamos aqui aplaudindo vocês, muito gratos. Em nome do curso de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, nós agradecemos muito a participação de vocês com temas tão pertinentes. Inclusive, esse semestre, um dos projetos integradores é a Estação Ferroviária de Bagé, não é, Magali? Então, muito proveitoso, com certeza, para todos nós, as falas, as contribuições de vocês nessa noite. Nós somos muito gratos. Infelizmente, pelo adiantado da hora, nós não temos viabilidade de fazer um debate mais amplo, que com certeza as falas de vocês suscitaram por aqui. Nós teríamos muitos outros assuntos para tratar. Fica a nossa gratidão pelas contribuições de vocês
E nós agradecemos a presença de todos nessa noite, nesse 4º dia da nossa semana acadêmica. Amanhã nos encontramos às 19 horas aqui no Salão de Atos. Uma boa noite a todos. Boa noite, então. Boa noite. Então. Boa noite.